OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês novamente aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil, a OEB TV. E você está percebendo que o cenário é um pouco diferente do usual. Isto porque estamos renovando, não o nosso cenário, renovando nossas atividades com relação a entrevistas. E hoje estamos na Universidade de São Paulo, em particular no prédio da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, e vou conversar com meu querido professor Simão Silber. Professor Simão, é um prazer tê-lo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Muito obrigado pelo convite, Manolo. Boa tarde ou boa noite a todos. É um enorme prazer voltar a discutir com vocês problemas econômicos internacionais e nacionais e o que a gente pode esperar um pouco mais à frente da economia brasileira. Simão, o tema do momento é essa epidemia terrível que está assolando neste momento a China. É claro que estamos preocupados com a nossa saúde, com a saúde dos nossos filhos, dos nossos netos, da sociedade brasileira e do mundo inteiro, é claro que estamos preocupados. Mas vamos falar um pouco dos impactos econômicos que você, como estudioso da economia, das economias mundiais, pode nos dar uma boa orientação. Qual é o impacto que o coronavírus está causando, principalmente na China, que é a grande locomotiva mundial? Olha, a economia chinesa, nesse momento, ela está praticamente paralisada. Para evitar uma expansão maior da doença, as pessoas não podem se aglomerar, portanto não pode trabalhar, não pode se movimentar. Então a economia chinesa ela está praticamente paralisada. Então esse é o maior efeito, né? Lembrando que a economia chinesa é a segunda economia do mundo, ela já representa 16% da produção mundial. E mais do que isso, ela é a maior exportadora do mundo e ela não exporta só produto acabado. Né? Ela exporta muito componentes de setores estratégicos, como por exemplo, eletrônicos, na área de informática, na área de telecomunicação. Então, o que está acontecendo é o seguinte, a China é a maior fornecedora de componentes para smartphones do mundo. Né? Conclusão, veja, vamos pegar um caso agora brasileiro. Né? Já tem 3 montadoras de celulares aqui no Brasil que suspenderam a produção porque não vem o componente da China. A gente não pode esquecer o seguinte, como são só componentes, né? Não se tem estoque, porque é só fazer uma encomenda, vem de avião de um dia para outro. É verdade. Tá certo? Então, o impacto hoje de um vírus, de uma variante de pneumonia, é muito maior do que foi há praticamente quase 20 anos atrás, né, quando a gente teve a SARS. Verdade. Na China. Na própria China. Na própria China. Então é muito maior. Então é um impacto maior na China e eu diria no mundo. Vamos dizer, a gente não tem condição de quantificar. Eu conheço alguns números de bancos internacionais que dizem o seguinte, já derrubaram em 1 ponto percentual o crescimento da China para 2020, tá? De algo como 5,9%, 6% para 5%. Tá? Mas isso daí ainda, eu diria, é muito prematuro, é muito especulativo, mas sem dúvida alguma não é desprezível. Eu quero chamar a atenção daqueles que estão nos acompanhando de um segundo efeito que aparentemente está sendo deixado em segundo plano. Tá? Essa é a terceira epidemia em pouquíssimo tempo na China. Tá? Então a China está com um problema, tá? Que começou assim, com uma febre suína africana que dizimou o plantel de fêmeas na China, o preço dos suínos,
a carne de porco dobrou de preço na China porque caiu o fornecimento. O mundo, a China é tão grande, a população da China é tão grande, que o mundo não tem condições de fornecer tudo que a China precisa de proteicos derivados da carne suína. Tá? Daí, em segundo lugar, veio a aviária, a febre aviária, tá certo? Que comprometeu muito a produção de frangos na China. Tá? E agora, um mais geral que compromete a produção de quase tudo. Não se esqueça o seguinte, todos os restaurantes na China estão fechados, todo mundo morre de medo de comer alguma coisa que alguém manipulou. Então, é muito difícil a gente avaliar, mas eu diria o seguinte, dadas as cadeias de suprimento que existem hoje no mundo, o mundo inteiro vai sentir o efeito da epidemia chinesa. Parece, Simão, também que muitas exportações, digamos, de produtos in natura para a China, comestíveis, estão também parados nos portos, porque não há a demanda do restaurante lá no interior da China, porque não há demanda ou a logística para entregar, porque estão percebendo que lá no destino não existe o consumidor. Então, isso também, ou seja, o que você estava colocando, a questão dos componentes e eletrônicos, me parece que a Apple também deu uma nota nesses últimos 2 e 3 dias, dizendo que estava com falta de componentes e que não poderia fazer as entregas que estavam sendo programadas, pelo menos anteriormente. As ações da Apple desabaram na Bolsa de Nova York, o que mostra que são efeitos reais de componentes de exportações da China que vão prejudicar a economia, o crescimento da economia mundial e da economia brasileira, mas também as nossas exportações e exportações mundiais também vão ter uma queda por causa dos problemas da China. Sem dúvida alguma, a China é a maior compradora de commodities do planeta. Tá? Então, se a China parar de comprar, o que aconteceu? O preço do petróleo já está indo para $50 o barril, tá certo? O preço das commodities e agronegócio caíram, tá? O preço de commodities minerais, minério de ferro, cobre, zinco, todos esses componentes de produção estão com o preço continuando caindo. Já não estava indo bem, piorou drasticamente. Então, o efeito, Manolo, como você já destacou ou chamou atenção, é muito mais geral do que a gente imagina. Eu gostaria de colocar para vocês uma outra dúvida, que é uma dúvida no modelo chinês. Mas vamos deixar isso para o próximo bloco, Simão. Já retornamos. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. A economia é uma ciência social que estuda o problema da escassez. Toda e qualquer sociedade tem recursos escassos, até as sociedades mais ricas. Sempre haverá problemas de escassez de recursos. E este é o centro do estudo da economia. Temos 3 problemas fundamentais: o que produzir, o como produzir e para quem produzir. E são esses 3 problemas fundamentais o objeto de todo o estudo da ciência econômica. Fiz o curso de economia por acreditar que estaria melhor preparado para olhar o passado, o presente e o futuro. E digo a você, se tivesse que recomeçar tudo de novo, recomeçaria e faria de novo o curso de economia. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer tê-los aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil.
e estou na FEA-USP, conversando com o professor Simão Davi Silber, que é um especialista em economia brasileira e em economia internacional. Professor Simão, no último bloco você estava destacando que além dessas variáveis que estávamos comentando, que já estão sendo afetadas pelo vírus, pelo coronavírus, há uma outra variável que merece destaque, principalmente na questão da China. É a questão política. Tá? Porque é o seguinte, o modelo chinês é um modelo no qual o governo promete para o chinês o seguinte: progresso material, mas sem liberdade, sem ter acesso à informação, tá certo? Liberdade de opinião, nada disso. Tá? Então você tem que confiar muito no governo, tá certo? Quais são as dúvidas que começaram a surgir? O governo não consegue controlar as coisas. E demorou para aceitar. E mais do que isso, aquele médico falseou. O médico que morreu, já morreu um diretor de hospital, mas o primeiro médico que morreu, ele havia alertado meses atrás que era algo muito sério. Sim, e foi abafado. Então, a bem da verdade é o seguinte, trocando em miúdos, para o chinês, para o cidadão chinês usual, tá certo? Ele está percebendo o seguinte: quando tem boa notícia, o governo anuncia. Quando tem má notícia, ele esconde. Então, o que eu queria chamar a atenção é que a credibilidade do governo caiu. Caiu porque, óbvio, o impacto, além do econômico que a gente discutiu aqui, tem um impacto humano fortíssimo, né? Tem um impacto na credibilidade total do governo, né? E a gente não tem ideia, para a gente não concentrar só na China, a gente não tem ideia ainda da dimensão total do vírus, porque ninguém está se movimentando. Em alguma hora vai ter que dizer para o seguinte, vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que consumir. Então as pessoas vão sair de casa. Vai ter um ressurgimento da crise? Essa é uma incógnita. É porque o vírus ele tem que completar um ciclo. Sim. O ciclo seria infectar inúmeras pessoas, ou milhares de pessoas no mundo inteiro até que se encontre o antídoto. E muita gente vai sofrer com isso, lógico, pode até morrer, infelizmente. Mas é necessário que ele cumpra esse ciclo. Se ele fica isolado, uma hora qualquer, um desses cidadãos sai do local e infecta os outros. Então, e o ciclo ainda não foi já fechado. Estão mais preparados, porque qualquer um que foi e voltou para a China, você já coloca em quarentena. Tá? É diferente na China, que ela explodiu no meio do país mesmo, num centro econômico muito importante. Tá? Então a gente não sabe nem direito qual o impacto dessa epidemia chinesa, tá? Mas isso leva a outras coisas. Tá? Uma desaceleração do comércio mundial, inequivocamente, para commodities, para a América Latina, para a África, mesmo para a própria Ásia, isso é verdade. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção para a economia mundial e particularmente depois para o Brasil. A China está muito imbricada com seus vizinhos asiáticos. Vai começar o Japão. O Japão já está sofrendo. Tá? Já estão falando em recessão no Japão e uma parte disso veio através de um tufão. Né? E em segundo lugar, pelo coronavírus. Eles já estão falando que 2020 pode ser um ano com recessão no Japão. Então vai atrapalhar a Ásia inteirinha. Tá? Então, o mercado externo está ficando ruim para a gente na Ásia de uma maneira mais geral, pela ligação de cadeias de produtos que tem na Ásia de compra e venda. Tá? É um mercado extremamente importante para nós. Muito importante, é o mais importante para a gente. Daí você olha a China com os Estados Unidos, eles fizeram o seguinte em aproximadamente 3 anos. Tiraram o imposto de importação de 3%, os dois, e jogaram um patamar de 20% de imposto de importação. Então, entre eles, teve uma enorme retaliação que diminuiu o comércio internacional, ajudou a desacelerar a China, tá certo? E não foi muito favorável também para os Estados Unidos. Tá? Na Europa, o que a gente está vendo é o seguinte: a Alemanha, que é o grande motor da Europa, está dando todos os sinais que está indo para ou crescimento zero ou vai para uma recessão. A Europa inteira está nesse processo. E a Europa também está. Então, eu diria o seguinte: para o Brasil vai depender do Brasil. O Brasil, se ele depender do mundo, ele está roubado. Em 2020.
E nós temos vizinhos, o caso da Argentina, que são extremamente importantes, que também estão em crise. Sim. A Argentina está declarando aí moratória junto ao FMI, e isso não nos ajuda em nada, porque isso vai mudar a política econômica da Argentina, vai causar mais desemprego, vai causar mais recessão, e isso nos ajuda. Então, Estados Unidos também é um grande parceiro nosso. Sim. Está com crescimento, há eleições nos Estados Unidos, mas não tão importante quanto a soma de China mais Argentina. Não, ou seja, deveremos sofrer. E, aliás, nesse sentido de queda da previsão da taxa de crescimento, Simão, o último relatório Focus, na última semana, ele já mostrou uma queda na previsão do PIB. É verdade que o relatório Focus, com relação à estimativa do PIB, não tem sido muito, digamos assim, confiável. Mas, de qualquer maneira, estava numa previsão de 2,3%, já apareceu 2,23%, e eu creio que na próxima semana, na mediana das informações, vamos ter uma nova surpresa para baixo. Eu tenho a impressão que os modelos macroeconômicos que são usados para a previsão do PIB já estão colocando essas variáveis que você muito bem analisou conosco. Isso diz o seguinte, que tem uma chance maior da economia ter um crescimento próximo a 2%. Mas ainda é muito preliminar, porque o que aconteceu é o seguinte, Manolo, dezembro do ano passado foi absurdamente atípico, com crescimento zero generalizado. A hora que você tira uma grande média, não teve crescimento. Isso é razoavelmente atípico. De qualquer forma, é o seguinte, 2019, o crescimento foi menor que de 18 e 17, que já não foi grande coisa, que foi 1,3. Tá? Portanto, a gente não deve esperar um grande crescimento, embora aqui eu quero chamar a atenção de dois fatores que podem ser favoráveis. Tá? No mercado interno, né? Eu já tinha destacado que o Brasil cresce mais ou menos dependendo do comportamento da demanda interna. O governo está com as contas muito ruins, não tem capacidade de expansão de gastos, então esquece o governo. Então sobra o consumidor brasileiro, as empresas, né, com investimentos. Né? Então, qual o dado favorável que vem do ano passado? Uma expansão do varejo de 2,8%. Tá? Então, eu espero que o que vai manter o crescimento do PIB do Brasil nesse ano vai ser o comportamento das vendas no varejo, tá? Mas uma retomada moderada, eu chamaria assim, dos investimentos produtivos, que já estão ocorrendo num ritmo, vamos dizer, relativamente modesto. Tá? Então vai ser o setor privado brasileiro que vai segurar o PIB do Brasil em 2020. Vamos pedir um segundinho para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, e no próximo bloco vamos falar um pouco sobre a queda da taxa de juros Selic. E ver uma questão extremamente importante, que é a questão da taxa de câmbio, reais por dólar. Um segundinho, já retornamos. Confira a nossa programação nos canais 186 e 8 da Vivo Fibra Digital e 9 da NET. Disponibilizamos também nossos programas em tempo real no site www.tvaberta.tv.br e no Facebook, acessando facebook.com/tvaberta.tv.br. Assim você participa das lives e fica por dentro de todas as nossas novidades. O
profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. A economia é uma ciência social que estuda o problema da escassez. Toda e qualquer sociedade tem recursos escassos, até as sociedades mais ricas. Sempre haverá problemas de escassez de recursos. E este é o centro do estudo da economia. Temos 3 problemas fundamentais: o que produzir, o como produzir e para quem produzir. E são esses 3 problemas fundamentais o objeto de todo o estudo da ciência econômica. Fiz o curso de economia por acreditar que estaria melhor preparado para olhar o passado, o presente e o futuro. E digo a você, se tivesse que recomeçar tudo de novo, recomeçaria e faria de novo o curso de economia. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer tê-los aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E estou na FEA-USP, conversando com o professor Simão Davi Silber, um especialista em economia internacional e economia brasileira. Professor Simão, você estava colocando no bloco anterior que as questões, digamos, do crescimento econômico para 2020, de certa forma, já estão colocadas. Mas temos algumas questões que são preocupantes. Por que está ocorrendo essa, digamos, elevação na taxa de câmbio? E hoje estamos aqui gravando, é dia 19 de fevereiro de 2020, e bateu R$ 4,37 no comercial a moeda norte-americana, com uma taxa de juros Selic, que remunera os títulos públicos do governo federal, de 4,35%. É questão da demanda mundial, da oferta de divisas. Eu sei que você é um especialista nisso, poderia sintetizar, já que temos um pouco de tempo? Teve uma mudança muito radical no segundo semestre de 2019. A partir de agosto. A partir de agosto, do ponto de vista cambial e também do ponto de vista, não pode esquecer, da política monetária. O Banco Central ele acelerou muito a queda da taxa de juros. Muito rapidamente. Foi muito rapidamente. Tá? Então aqui tem algumas consequências. Primeira delas, tá? Aquilo do bloco anterior. Juro baixo demora no mínimo 6 meses para chegar no crédito. Lembra Friedman? 8. Aqui no Brasil, o Banco Central, ele diz que depois de 6 meses vai ter efeito. Então, no final desse semestre, no começo do próximo, tá, o juro mais baixo tem um efeito mais forte na economia brasileira. Então, isso fortalece aquilo que eu já tinha dito. Agora, a mudança, a grande pirueta, foi no mercado cambial. Verdade. Tá? Então, o que aconteceu? Os bancos não estão mais vendendo dólar, já venderam tudo que tinham no mercado à vista. Grande, né? E a demanda é muito grande. Tá? O pessoal, eles não estão. Quem está no mercado não está afim de fazer hedge, está afim de levar dinheiro embora do Brasil por alguma razão. Particularmente razão financeira. Mas tem a comercial também. Ora, o cara que quer levar dinheiro embora, ele não quer comprar swap de câmbio. Ele quer dinheiro à vista. Então, o Banco Central, pela primeira vez, a última foi em 2003, que ele vendeu pesado o dólar. Tá? Então, faz um tempão que você não está fazendo uma venda de dólar à vista, no mercado à vista, que já está beirando 40 bilhões de dólares, tá? Para segurar o câmbio. As reservas estavam em 386 bilhões. Chegou em 390. 390, caíram para
359 em janeiro, ao final de janeiro. Já diminui um pouquinho mais. Um pouquinho mais para essa semana. Já está em 38, o número exato é 37,5 bilhões de dólares. Que é venda de reservas. É venda de dólar, vamos entender, dólar à vista, tá? Não tá, recuou no swap, tá? E está se segurando o dólar com venda de reserva com a seguinte ressalva. O Banco Central, ele sabe o seguinte, ele acredita que isso é um evento esporádico, porque mudou a política monetária aqui no Brasil, o juro ficou muito baixo, o pessoal está levando dinheiro embora porque não vale a pena aplicar aqui no Brasil, tirou dinheiro em bolsa, fundamentalmente é isso, e também tem um outro efeito, quando o juro é muito baixo aqui, o exportador, ele não é obrigado mais a fechar câmbio, não tem mais cobertura cambial, ele deixa o dinheiro aplicado lá fora. Porque se ele aplicar aqui dentro, ele corre o risco de perder dinheiro se o real se depreciar. Tá? Então tem uma mudança radical. Tá? O Banco Central mudou sua postura, não vende swap, vende dólar. Tá certo? Os bancos não vendem mais dólar, já estão numa posição vendida e a gente vai trabalhar com um câmbio mais alto. Isso certamente não vai ajudar o importador. E, por enquanto, não está havendo um pesado impacto sobre a taxa de inflação. Nesse momento, não. Mas nada impede que isso venha a ocorrer no futuro. Não, com essa taxa, Manolo, eu não acredito. Eu acho que está muito baixa. Está muito baixa e, principalmente, não é porque a expectativa está baixa, porque a capacidade ociosa, o desemprego no Brasil estão muito, mas muito alto para aquilo que a gente chamaria o desemprego natural. Então, portanto, tem espaço para fazer esse tipo de política, é adequada, é a mais razoável para o momento em que quem está aplicado aqui no Brasil não quer ficar mais no Brasil e quer levar dólar para fora. E o Banco Central tem que satisfazer o mercado. Perfeito. Bom, tenho certeza que você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, está sabendo mais hoje dos efeitos do coronavírus sobre as economias mundiais e brasileira e também sobre o que está ocorrendo no mercado de câmbio. Professor Simão, muito obrigado pela sua entrevista para a TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Muito obrigado e até uma próxima. Até a próxima. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Confira a nossa programação nos canais 186 e 8 da Vivo Fibra Digital e 9 da NET. Economia 4.0, na pauta da Ordem dos Economistas do Brasil.